Vamos então resolver a ficha número 65 sobre problemas. Esta ficha tem 3 perguntas e os exercícios estão relacionados com a circunferência. Vamos começar então pela primeira pergunta, que diz o seguinte: legenda a figura. Pouso o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos começar aqui pelo primeiro, este segmento de reta, que nós chamamos raio. Recorda o que é o raio. O raio é um segmento de reta que liga qualquer ponto da circunferência ao centro. Portanto, a circunferência é esta linha azul. Ela é constituída por infinitos pontos. E a ligação de um desses pontos ao centro chama-se raio. Vamos ver em termos dinâmicos. O raio é exatamente este segmento que une este ponto àquele. Como tu vês, há infinitos raios. Depende do ponto que estejamos a considerar na circunferência. Vamos às legendas seguintes. Neste caso temos aqui o diâmetro e o centro. O que é o diâmetro? O diâmetro é exatamente um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. Por exemplo, se tivermos aqui este ponto e ali aquele ponto, este segmento de reta chama-se diâmetro. E chama-se diâmetro porquê? Porque liga dois pontos da circunferência, mas passa pelo centro. Se nós considerarmos um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e que não passa pelo centro, isso já não é um diâmetro. Vamos considerar, por exemplo, se considerarmos este ponto aqui e este ponto aqui, se unirmos este ponto a este, são dois pontos da circunferência, mas não é o diâmetro. Não é o diâmetro porquê? Porque não passa pelo centro. Isto, há de aprender mais à frente, este segmento de reta chama-se corda. Esse conceito será, no entanto, aprendido mais à frente na matemática. Portanto, o diâmetro é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. E o centro? O centro é aquele ponto ali. O que é o centro? É um ponto que se encontra à mesma distância de todos os pontos da circunferência. Se nós considerarmos aqui, por exemplo, este ponto, a distância desse ponto aos pontos da circunferência varia. Porquê? Porque ela não está no centro, não é assim? Se considerares aqui um ponto, tens aqui uma distância para este ponto, para aqui ele já traz outra, para aqui ele já traz outra, para aqui ele traz outra, e assim por diante. Mas se nós considerarmos aqui o centro da circunferência, verificas que a distância deste ponto àquele é exatamente igual à distância deste ponto àquele, é exatamente igual à distância deste ponto àquele, e assim por diante. Ok? Portanto, é preciso distinguir estes dois conceitos, o que é o diâmetro e o que é o centro. Vamos ver em termos dinâmicos. Temos aqui um raio, temos aqui o diâmetro, tens infinitos diâmetros, e repara agora o seguinte, vamos parar aqui o vídeo. Repara que o diâmetro, que é o que liga este ponto C ao ponto B, é o dobro do raio, não é assim? Se nós do ponto do centro àquele ponto temos o raio, se deste centro a este ponto temos o raio, então o comprimento do diâmetro é duas vezes o raio, uma, duas. Então podemos dizer que o diâmetro é o dobro do raio e, inversamente, o raio é metade do diâmetro, certo? E quaisquer dois pontos da circunferência que passem pelo centro é sempre um diâmetro. Tens infinitos diâmetros, como podes ver. Vamos à legenda seguinte. Temos aqui a circunferência e parte interna da circunferência. O que é a circunferência? A circunferência, que é esta linha azul, é um conjunto de pontos do plano que estão à mesma distância de um mesmo ponto chamado centro da circunferência, certo? Portanto, é um conjunto de pontos. É um conjunto de pontos infinito, porque não tem fim, não é? O número de pontos que podes marcar na circunferência não tem fim, é uma quantidade infinita. Portanto, é um conjunto de pontos que estão todos à mesma distância de um ponto chamado centro, que é este ponto aqui. Portanto, isto é a definição de circunferência. A parte interna da circunferência, portanto, é esta parte interior à circunferência, é esta linha redonda, não é assim? É o conjunto de pontos do plano, temos aqui o plano da folha, cuja distância ao centro é menor do que o raio, não é assim? Qualquer ponto que consideres aqui no interior da circunferência, a sua distância ao centro é sempre inferior ao raio. E é inferior ao raio porquê? Porque a distância do centro a um ponto da circunferência é igual ao raio. Desde que esse ponto esteja para o interior dessa circunferência, a sua distância é menor que o raio. Portanto, é o conjunto de pontos do plano cuja distância ao centro é menor que o raio. Vamos ver em termos dinâmicos. Consideramos aqui a circunferência, o círculo,
Então aparece aqui um conceito novo, que tu já conheces do ano anterior, que é a questão do círculo. O que é o círculo? O círculo é a reunião dos pontos da circunferência, que é esta linha azul, com os pontos do interior da circunferência. A reunião desses dois conjuntos vai dar o círculo, certo? Enquanto a circunferência é a linha de fronteira, esta linha azul, o círculo é a reunião dessa linha com os pontos interiores à circunferência. Portanto, são três conceitos: circunferência, círculo e parte interna da circunferência. A parte interna é aqui, estás a ver? Não tinha a circunferência. Se nós voltarmos atrás, vamos ver aqui. Pronto, isto é a parte interna, só. É a parte que está para dentro da linha azul. Depois, se considerarmos a linha azul, que neste caso está a preto, é a circunferência. O conjunto das duas é que vai dar o círculo. Como nós dissemos, o círculo é a reunião da circunferência com a parte interior. Temos aqui a circunferência. Se adicionarmos à circunferência o conjunto de pontos interiores dessa circunferência, vamos obter o círculo. Resumindo, temos então aqui o raio. Portanto, este segmento que une um ponto da circunferência ao centro é o raio. O diâmetro é um segmento que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. O centro, que é um ponto equidistante de todos os pontos da circunferência, isto é, a distância deste ponto a qualquer ponto da circunferência é o mesmo. A circunferência, que é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto interior chamado centro, que é este ponto. E, finalmente, a parte interna da circunferência, que é o conjunto de pontos do plano, cuja distância ao centro é menor do que o raio. Né? Se qualquer ponto aqui interior da circunferência, a sua distância ao centro é inferior ao raio. O raio é exatamente desde o extremo da linha até ao centro. Vamos ao segundo problema. Liga corretamente os termos às definições. Raio, centro, círculo, diâmetro e parte interna da circunferência. São estes conceitos importantes sobre os elementos da circunferência ou do círculo. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Temos aqui o círculo. O círculo é exatamente a reunião da circunferência com a sua parte interna. O que é o raio? O raio é exatamente um segmento de reta que liga qualquer ponto da circunferência ao centro. Cá está o raio. Liga qualquer ponto da circunferência ao centro. O centro, o que é? É o ponto que se encontra à mesma distância de todos os pontos da circunferência. Este ponto é equidistante de todos os pontos da circunferência. Quando se diz equidistante, significa que aqui é igual distância. Este ponto está a uma igual distância de qualquer ponto da circunferência. Por isso é que se diz que este ponto é equidistante de qualquer ponto da circunferência. O círculo é exatamente a reunião. O círculo é a reunião ou soma da circunferência, a linha, com a respectiva parte interna. O diâmetro, o que é? É um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. Cá está o diâmetro. Dois pontos da circunferência, mas passando pelo centro. Se for dois pontos da circunferência que não passam pelo centro, como nós já dissemos antes, é um outro elemento geométrico da circunferência que é chamada corda e que para já não vais aprender. Finalmente, a parte interna é o conjunto de pontos do plano cuja distância ao centro é inferior ao raio. Portanto, qualquer ponto aqui no interior da circunferência, a sua distância ao centro é menor do que o raio da respectiva circunferência. Resumindo, temos então raio, é um segmento de reta que liga qualquer ponto da circunferência ao centro. O centro, que é o ponto que se encontra à mesma distância de todos os pontos da circunferência. O círculo, que é a reunião da circunferência com a respectiva parte interna. O diâmetro, que é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. E, finalmente, a parte interna da circunferência, que é o conjunto de pontos do plano cuja distância ao centro é inferior ao raio. Vamos finalmente à terceira pergunta, que diz o seguinte: pinta a parte interna da circunferência que tem metade do diâmetro da circunferência azul. Traça um raio na circunferência azul e assinala com um ponto o centro da circunferência vermelha. Portanto, a resolução deste problema baseia-se nos conceitos que nós aprendemos, né, dos elementos geométricos da circunferência, e para isso tens que analisar e pensar com calma. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver.
pinta a parte interna da circunferência, que tem metade do diâmetro da circunferência azul. Portanto, o diâmetro da circunferência azul, admitindo que este quadrado é o quadrado unitário, tem de comprimento 6 unidades de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Temos 6 quadrados, significa que o lado do quadrado é a unidade de comprimento, portanto tem 6 unidades de comprimento. A circunferência azul já tem apenas 4 unidades de comprimento, 1, 2, 3, 4, e a circunferência verde vai ter 1, 2, 3 unidades de comprimento. Para já são os diâmetros, não é assim? Não são raios, são diâmetros. São segmentos de reta que ligam dois pontos da circunferência passando pelo centro. O centro é aqui, o centro é aqui neste quadrado. Portanto, estes são os diâmetros das respectivas circunferências. Portanto, a circunferência que tem metade do diâmetro da circunferência azul é a circunferência verde, não é assim? Se o diâmetro da circunferência azul é 6 unidades de comprimento, metade de 6 é 3. Ora, a única circunferência das outras que tem diâmetro igual a 3 é exatamente a circunferência verde. A circunferência vermelha tem 4 unidades, ora 4 não é metade de 6, não é? 3 é metade de 6. 6 dividido por 2 dá 3. Traça um raio na circunferência azul. Portanto, para determinar o raio, temos que determinar o centro da circunferência, sempre. Traçamos estas linhas a tracejado que divide a circunferência em 4 partes iguais e, portanto, a interseção destas duas linhas é um ponto aqui que nós chamamos de centro. Para traçar o raio, portanto, este é o centro, liga-se este centro a um dos pontos da circunferência, não é? Qualquer um destes pontos que está aqui pode definir com o centro o respectivo raio. Como nós já vimos, há infinitos raios numa circunferência. E na pergunta seguinte diz: assinala com um ponto o centro da circunferência vermelha. Ora, nós vamos traçar na mesma as duas linhas a tracejado. A interseção das duas linhas vai definir o centro da circunferência vermelha. Portanto, resumindo, temos os diâmetros das três circunferências, 6 unidades de comprimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 4, 1, 2, 3, 4 e aqui 3, 1, 2, 3. O centro da circunferência azul é este ponto. Este ponto, com qualquer ponto da circunferência, define o raio. O centro da circunferência vermelha é este ponto aqui ao centro, que se obtém pela interseção destas duas linhas que divide a circunferência em 4 partes iguais.